Fala pessoal do canal Concursando com a Dani, tudo bem com vocês? Vamos aqui para a nosso revisão de questão, aulão, resolvendo questão de prova, enfim. Essa prova, eu já fiz a prova, tá? Sempre faço as provas antes, gente. E vou dizer para você, quem estudou aqui no canal, pelo Guia Comunitário do Agente Comunitário de Saúde, ano de 2009, foi o que caiu na prova. Foi o guia todinho, por isso que eu tô falando, você não tá estudando porque você não quer. Tem esse guia em PDF, é só você botar no Google, eu tô dando dica, eu gravo vídeo para você, sei lá, ver o assunto em qualquer lugar. E vocês estão dando bobeira, né? Claro que a prova tem português, acho que tem matemática, mas não, acho que só tem português e conhecimento específico. Mas essa prova foi lá em Lindóia do Sul, Santa Catarina, e a banca foi a Associação dos Municípios do Alto Uruguai Catarinense, a Malc, né? A Mauc, não sei. E tá aí, foi uma prova toda embasada no Guia do Agente Comunitário de Saúde, que tá aqui. Já tô terminando a primeira playlist, porque são 2 guias. Tem um amarelinho, tem um verdinho, um azulado, não sei. E daqui a pouco eu vou começar o outro, que vai falar do SUS e etc. E você não tá estudando porque não quer, tá? Tá fácil de estudar aqui no canal Concursando com a Dani. Então, gente, tudo, essa 7 eu não vou fazer, porque não tem tanto sentido tá fazendo aqui, né? Ela caiu para eliminar mesmo o candidato. Mas é muito difícil de cair essa situação aqui, né, na prova, tá? Olha, fonte. A prova foi tudo isso aqui, só para mostrar para vocês. A prova foi isso aqui. Guia do Agente Comunitário de Saúde, Secretaria da Educação, Ministério do Brasil 2009. Você bota no Google, aí vai ter o PDF, tá? Então, a prova foi a parte específica, é claro. Então, vou pular a 7, que a 7 vai falar de alimentação saudável, mas vai ficar falando aqui de... Enfim, vou pular para ser mais rápido. Então, vamos para a 8, né? Gente, eu não vou ficar explicando aqui, que como eu tô te falando, tem a playlist do Guia do Agente Comunitário de Saúde, de 2009, tá? Esse está até falando das atribuições, e tem o outro que fala mais do SUS, da saúde pública. Então, bora estudar lá. Vamos resolver aqui a prova como se já tivéssemos estudado, tá bom? Eu já estudei, agora estou resolvendo a prova. Questão 8. O acompanhamento do crescimento e do desenvolvimento da criança faz parte da consulta na unidade básica de saúde. Estou pegando as palavras-chave aqui para a gente responder o nosso gabarito, tá? E tá falando do quê? Acompanhamento, crescimento e do desenvolvimento da criança. Você faça assim na sua prova que fica mais fácil. Faz parte da consulta, aí aqui tem a consulta. Aí da unidade básica de saúde, né? Sendo também uma responsabilidade do agente comunitário de saúde durante as visitas domiciliares, né? Então, durante a visita domiciliar, tem criança que não vai ao postinho, né, que nós trabalhamos, no posto de abrangência. O pai o leva no médico particular, e aí a gente tem que pegar essas informações na casa. Ou pode acontecer da criança ter ido ao posto, ter pesado, ter medido, ter acompanhado, ter passado pela consulta e esquecer de botar no espelho da caderneta da criança que a gente usa, né? O espelho lá para poder estar verificando as crianças que estão faltando e tal. O médico só colocou no prontuário, né? Esqueceu, ou o médico ou a enfermeira esqueceram de colocar lá na fichinha. Tá, beleza? Então aí o ACS vai lá na casa e vai ver o cartão de caderneta da criança, né? Por isso que tem que preencher com a caderneta da criança, tá? Ou algo ali que faça preenchimento. Beleza? Então, palavra-chave da questão: acompanhamento, crescimento, desenvolvimento da criança, consulta, tá? E aí, tanto na unidade básica de saúde como a ACS desenvolve esse trabalho aí de acompanhamento, crescimento e desenvolvimento da criança. Consulta é o médico que vai fazer. A gente está falando do acompanhamento, que o ACS ele acompanha, tá? E a consulta é na unidade básica de saúde ou o enfermeiro que vai à casa, enfim. Beleza.
Então, nesse contexto, analise as afirmativas. São 3 afirmativas e vamos analisá-las. Ver quais estão certas e quais estão erradas e ver o que eles estão perguntando. Se eles querem certo, se é errado, enfim, vamos lá. Essa é a primeira alternativa. O estado nutricional das crianças é avaliado utilizando dados como idade, peso e altura da criança. Nutricional. Que são analisados por meios de gráficos específicos. Então, ó, você estudou, aí no seu resumo tá nutricional, criança, idade, peso e altura, gráficos específicos. Ok, tá certo essa afirmativa. Tá certo. Vamos para a segunda afirmativa. Se a linha do crescimento, que tá falando do gráfico, aí é que tá falando, ó, linha, crescimento. Crescimento, quando eu falo crescimento, começa daqui, né? E sobe, tá crescendo. Do gráfico de crescente estiver descendo, opa, essa linha cresceu e agora ela tá assim, ó, desceu. Tá decrescendo, né? Tá descendo. Ao longo dos atendimentos, trata-se de um sinal de alerta, né? Então aqui, ó, descendo, ó, que tava gráfico crescente, estiver descendo. Trata-se de um sinal de alerta, já que, ó, trata-se de um sinal de alerta. Já que a criança está se aproximando de uma situação de baixo peso. Ó. Por idade ou baixa estatura por idade, tá? Aqui tá falando os 3 são baixo, deu tudo baixo. Então, ó, pelo resumo, crescimento estiver descendo, trata-se de um sinal de alerta, situação de baixo peso, peso por idade, de baixa estatura. Sim, tá certo. Mas a gente tem que ler a frase toda, entender que a frase toda, o texto todo, ou a frase está correta, e depois pegar as palavrinhas-chave só pra gente confirmar mesmo. Aí a terceira, temos a terceira aqui. Se uma criança estiver constantemente ganhando peso, né, então tá constante, né, não tá parando de ganhar peso, e o aproximado das linhas, ó, tem aqui o gráfico, né? Aí tá crescendo. Só que aqui tem o que é normal, o que não é normal, o que é acima, alto, em risco. Só que esse gráfico dessa criança, ela não tá ficando no normal, ela tá passando, né? Vamos dizer, tô dando exemplo aqui, nas linhas superiores do gráfico. Isso, aí tá aqui em cima. Isso indica necessidade de atenção especial para o caso. Sim, tá certo, né? É correto o que se refere em. Então, nós vimos que as 3 alternativas estão corretas. Então, nosso gabarito aqui é a letra E de escola, tá? Gabarito letra E. Alternativa 1 e alternativa 2 estão corretas, tá bom? Então, o gráfico tem uma hora que tem que estabilizar, tá? Essa última aí, o gráfico ele tem que estabilizar. Ele não pode ficar crescendo. É claro, de acordo com o peso, altura e assim vai, tá? Então, tá tudo certo, tá correto. Essa é a questão de número 8, gabarito letra E, tá bom? Vamos para a 9. A 9 diz o seguinte, né? A poluição... Vamos ler a frase toda. Dica de você fazer uma prova, né? A poluição consiste na introdução prejudicial de substância ou agentes contaminantes no ambiente, causando efeitos adversos. No que diz respeito ao tipo de poluição, registre V para verdadeiro e F para afirmativa falsa, né? Para falso. Então, aqui a questão é li a questão. Entendi a questão e vou pegar as palavras-chave. Está falando da poluição. Está falando que ela é prejudicial e tem substâncias ou agentes causadores contaminantes no meio ambiente.
tá? Isso é só para eu não ficar lendo o texto todo, pegar as palavras-chave. Causando efeitos diversos. Então, vamos lá. Poluição prejudicial, substância contaminante no ambiente, né? Vamos ver o que é verdadeiro e vamos ver o que é falso. Ó, a poluição da água consiste no lançamento e acumulação nas águas dos mares, dos rios, dos lagos, demais corpos d'água superficiais ou subterrâneas, de substâncias químicas, ó, tá falando de substância aqui, ou biológicas, né, que afetam diretamente as características naturais, ou seja, uma água pura vai ficar impura, e a água da vida, e a vida ou que vem ali causar efeitos adversos secundários. Verdade. Essa afirmativa aqui está verdadeira. Aí eu coloco V. Tá? Eu coloco aqui para quando for fazer o gabarito. Ó, eu já posso até eliminar. Vamos lá. Primeira foi V. Vou descer aqui. Essa daqui a fonte já não foi lá do... Mas isso aqui é raciocínio do dia a dia, né? Informação do dia a dia. Então, se for V, letra B para mim não serve, letra C também não serve. Tá? Não preciso ficar aqui raciocinando essas alternativas. Ele quer a alternativa correta, eu já sei também. Então, vamos lá. Letra A. A poluição visual. O que é poluição visual? Que eu estou vendo, né? Meus olhos estão vendo. Consiste no excesso de informações em cartazes de ruas, propagandas, letreiro, grafites e muros. Sim, lógico. Então, a gente desce aqui e vamos eliminar uma que eu não encontrei aqui. Agora vamos ver qual é o meu gabarito, letra A ou letra D. Ó, a poluição do ar consiste na acumulação de qualquer substância ou forma de energia no ar em concentrações suficientes para produzir efeitos mensuráveis no homem, nos animais, nas plantas ou em qualquer equipamento material em que forma de partícula, gases, gotículas ou qualquer outra sua combinação. É verdadeiro também. Então, o gabarito aqui foi o que, gente? Eliminou a letra A, 9, gabarito, letra D de Daniele. Tá aqui, nosso gabarito. Beleza? Fácil, né, gente? Vamos para 10. O cadastramento é uma coleta de dados das pessoas moradoras no território de uma unidade básica de saúde. No que diz respeito ao cadastramento, assinale a alternativa incorreta. Olha, quando for... ele quer errada, né? Incorreta é errada. Tá? Incorreta. Aí você bota aqui só para não confundir. Então aí, gente, você coloca... Porque às vezes a gente, sem querer, olha só essa parte aqui, correta. Esquece o IN, tá? O IN tá negativando, então a gente só acha que deve ser a alternativa correta e a gente marca o gabarito de bobeira. Ele quer a alternativa incorreta. Sobre o que ele quer incorreta? Sobre o cadastramento, tá? Palavra-chave. Vamos lá. O cadastramento de todas as pessoas em sua área de abrangência é responsabilidade do agente comunitário de saúde? Sim, tá? Sim. Tem gente que já veio aqui no canal falando que não é, que é da equipe. Não, é do agente comunitário de saúde, é responsabilidade dele, tá? Isso faz parte da rotina dele. O agente comunitário tem que cadastrar, tem lá o sistema, tem que colocar os dados deles e os dados só pode ser do agente comunitário. Então, letra A não é incorreta, é a certa. Então, ó, elimina ela para não te confundir. Muitas pessoas marcando o gabarito errado, né? Eles dentro de conta, Dani, errei, marquei errado. B. O cadastramento deve ser uma atividade descontínua, incorreta, descontínua, em virtude da dinamicidade do território e das famílias. Olha, o cadastramento deve ser uma atividade contínua, né? Eu não posso parar de cadastrar. E eu tenho que estar sempre realizando atualização de cadastro. Então, parece que o nosso gabarito é a letra B, mas vamos para as outras. Letra C. O cadastramento é realizado na primeira abordagem do agente comunitário de saúde à família,
Por isso, a postura do profissional precisa ser com empatia e respeito, tendo em vista que é o início do processo de vinculação do usuário à equipe da unidade básica de saúde. Perfeito. Perfeito. Então, a gente tira, ela está certa. D. O cadastramento deve ser realizado dentro do domicílio para que o ACS tenha a oportunidade de observar as condições da moradia, além de manusear documentos necessários para o preenchimento correto e completo da ficha. Ok, né? O ideal seria. Às vezes a gente não consegue no primeiro momento, mas depois a gente consegue entrar dentro da casa. Às vezes o morador, né, o paciente que está sendo cadastrado, o cliente, ele fala, fica aí na varanda. Mas depois, meu filho, você se torna membro da família. Você pode ter certeza disso. Você se torna... Só falta você chegar lá, deitar no sofá, assistir uma televisão, de tanto, entre aspas, intimidade que nós temos com os nossos pacientes. Claro que não todos, né? Mas tem gente que abre e você senta e fala. Agora tem outros que, poxa, pode ficar relaxado aí, você é como se fosse um parente meu. É assim. Letra E. O cadastramento tem como objetivo conhecer as famílias adscritas, as equipes de estratégia da saúde da família, oferecendo as informações para a realização de diagnóstico situacional em saúde. Ok. Então, o nosso gabarito, gente, é letra B mesmo, tá? Não tenho o que questionar. Porque o cadastro, ele deve ser uma atividade contínua, tá? Até porque se eu for numa casa que tinha 4 pessoas, aí tem a mulher, o marido, e ele mora com os pais, né? E aí essa mulher ela fica grávida de gêmeos, eu vou ter que cadastrar os gêmeos. Então é contínuo. Ou eles vão embora e vão entrar outras pessoas ali, que são 10 pessoas, vou ter que, mesmo descadastrando, eu vou ter que continuar cadastrando. Descadastro eles, mas eu cadastro outras pessoas ali naquela casa, né? Então, aí a letra B tá errada. 11. Dentre as opções citadas abaixo, analise a alternativa que corresponde à área de atuação de um agente comunitário de saúde, que constitui em um espaço geográfico delimitado onde residem até 750 pessoas. Esse é aquele tipo de questão que não tem dúvida, porque a partir do momento que eu leio e eu vejo área de atuação de agente comunitário de saúde, eu já penso logo no quê? Na microárea. Nem preciso ver a alternativa. Eu sei que está falando da microárea. Então, a letra E, né, gente? Não tem nem o que pensar. Agora, falando aqui de prova, teve alguns concursos que caiu mais ou menos essa pergunta, né? E a banca não anulou. Tá? Eu tive alunos que estavam na cara que era microárea, onde é a área de atuação da agente comunitário. Não assim, desse jeito, mas era do ACS, caiu como se fosse região, né? Ou área de abrangência. E tinha a opção microárea lá. Mas enfim, né? Tem bancas aí que não vai entender. Vai entender. Vocês têm que cobrar delas, né? De mim. Não, eu tô dando aqui o conhecimento para você mudar de vida. Agora, elas que às vezes dão mais mancada lá. Tá? Então, essa daqui é aquela questão. Quando você estuda, quando você já tem o conhecimento do conteúdo, quando você lê a questão, você já tem resposta. E quando você olha a alternativa, opa, é essa. Não gera dúvida nenhuma. Tá? Agora, se a banca errar e não quiser admitir o erro, aí já é outra questão. 12. Aí junta um monte de gente, faz grupo e enfim. 12. As ações e serviços de saúde estão organizados em redes de atenção regionalizada e hierarquizadas, de forma a garantir o atendimento integral à população e a evitar a fragmentação das ações em saúde. São redes de atenção de alta complexidade do Sistema Único de Saúde. Bem, essa pergunta é uma pergunta que não dá nem para pegar a palavra-chave, porque todas as que estão aqui são palavras-chave. Porém, a pergunta é, são redes de atenção de alta, ele quer saber de alta complexidade do SUS, tá? Alta complexidade, a gente não está falando de atenção primária, a gente não está falando do postinho, a gente está falando algo que é para além do posto de saúde. Então, ó, cirurgia cardiovascular. Será que o posto de saúde tem esse? Primário e secundário? Então, isso aqui ó, é complexo, né? Então, ok.
Assistência ao paciente portador de doença renal crônico diálise, ok, né? Assistência ao paciente portador de oncologia, ok. Então, as 3 estão corretas, as 3 são de alta complexidade, tá? Então, a 12, o nosso gabarito é a letra E. Aqui no caso, é só você pensar no seguinte, quando eu vou no posto de saúde, não tem isso, né? Aí eles fazem encaminhamento, aí normalmente a gente vai para a policlínica para fazer os exames que tem lá na policlínica, e a policlínica vai falar, nossa, o estado dele é bem grave. Aí a gente retorna para o posto encaminhar para um hospital, né, de alta complexidade para poder fazer esses acompanhamentos aqui, tá? Vamos para 13. Gente, a prova tá fácil, mas é aquilo, fácil para quem estudou, fácil para quem convive com essa rotina de SUS, de quem tá com doente, né, tá sempre indo ao posto de saúde, tá sempre lidando com essas situações. Ou quem tem filho, enfim. Quem não tá nessa rotina, se torna difícil a leitura, a compreensão e a resposta, tá? Então, questão 13. A hanseníase é uma doença, ó. Então, a 13 está falando do quê? Hanseníase. É uma doença crônica, infectocontagiosa, que acomete principalmente os nervos superficiais. Ó. Infectocontagiosa, também é uma palavra-chave. Da pele, ó, pele e troncos. E nervos, né? Eu vou botar pele aqui, periféricos. Localizado na face, pescoço, e cotovelo, joelho, mas também pode afetar olhos, órgãos internos, mucosa e assim vai, né? Mas a gente temos ali hanseníase, infecciosa e pele. Analise a afirmativa abaixo no que diz respeito à hanseníase. Então aqui temos 3 afirmativas. A primeira diz o seguinte: a hanseníase é causada pela Mycobacterium leprae. Eu acho que é isso que fala. Ok. 2. A hanseníase é transmitida por meio de contato próximo e prolongado de uma pessoa suscetível, com maior probabilidade de adoecer, com um doente com hanseníase que não está sendo tratado. Sim, por isso que tem que fazer o tratamento. 3. A bactéria é transmitida pelas vias respiratórias, pelo ar, e não pelos objetos utilizados pelo paciente, tá? Então, aqui as 3 alternativas estão corretas e o nosso gabarito é a letra B de bola. Aqui, letra B de bola. Lembra sempre de ver isso aqui, tá? Qual a opção? Tá correta? A incorreta? Tá? Ele quer a correta. Que aí pode ser que seja incorreta e aí você acha que tá pedindo a correta. Leia sempre isso, tá bom? 14. Um dos últimos, não, acho que é o terceiro dos últimos, não sei. Falando sobre a saúde mental, tá? Saúde mental, ó, saúde mental é fundamental para o bem-estar, né? Pessoal, para os relacionamentos familiares, para o crescimento da comunidade, da sociedade como um todo. No Brasil, o transtorno de ansiedade, ó, encontra-se no primeiro lugar em prevalência entre os outros transtornos psiquiátricos. A ansiedade é uma experiência vivenciada por todos os seres humanos, constituindo-se em uma resposta quanto à situação de perigo ou ameaças reais, como o estresse e os desafios do dia a dia. Adoecer, hospitalizar-se, ter de submeter-se a uma cirurgia ou ir ao dentista, né? Aí tá falando de novo aqui, ó. Ai, meu Deus, o guia da gente comunitária. Tá aqui, tá? Temos a playlist aqui. Então, vamos lá. Então, a 14. No que se refere à ansiedade, assinale as afirmativas abaixo, né? Então, tá dizendo o quê? A ansiedade representa um sinal de alarme para situações de ameaça à integridade física ou moral de uma pessoa? Ok. Certo? Vamos para a segunda alternativa. É comum que a ansiedade ocorra em situações que representam frustração de planos, de projetos pessoais, perda de posição social, de entes queridos, em situações de desamparo, abandono ou punição.
Essa circunstância constitui sinal de alerta que auxilia a pessoa a tomar medidas necessárias para lidar com um perigo. Ok. Lá em cima ele falou uma coisa que tá falando do que era bem-estar e agora tá falando que pode causar um mal-estar. Ok, isso sim, né? Pessoa com ansiedade. 3. Muitas pessoas que sofrem de transtorno de ansiedade sentem-se mal-estar, acentuando quando saem de casa, andam de ônibus, vão a lugares mais cheios. Esses sintomas muitas vezes provocam um auto-isolamento da pessoa, que progressivamente vai diminuindo a autonomia e intensificando o medo. Né? Então, a afirmativa correta, que também está certa, então são as 3, é a letra A, nem preciso olhar as outras. Letra A, as 3 estão corretas, tá bom? Vamos para a 15. Aí a 15 está falando do quê? Né? Esse daqui tá fácil, tá, gente? Ó, uma alimentação saudável é fundamental para manter o bem-estar e promover a saúde. Para manter uma alimentação saudável, é necessário. Isso daqui tá dada, né? Letra A. Consumir diariamente alimentos embutidos. Eu nem vou terminar de ler, porque não. A gente sabe que não é saudável. A gente come de teimosia. B. Evitar o consumo de peixes, frangos e carnes também tá errado. Evitar não, aqui tinha que ser consumir, né? Aqui não era para estar evitar, era para ser o consumo, mas enfim, ele botou evitar, anula a questão, então sai. C. Evitar refrigerantes e sucos industrializados, parece ser o nosso gabarito, né? Então vou marcar aqui, que é o errado. Eu tô botando certo, mas é certo da questão, porque eu vou gabaritar aqui, botar o gabarito, tá? Não é o certo de fazer. D. Aumentar a quantidade de... Não, poxa, aí vai morrer, você vai matar. E letra E. Diminuir o consumo de legumes e verduras, não. Então aqui achamos o nosso gabarito, né? Evitar refrigerantes e sucos industrializados. É difícil para quem toma refrigerante e suco industrializado? Mas é o que deveria ser feito, tá? Vamos para 16. Isso tá fácil, né, gente? Isso daí não precisava nem estudar, né? Isso daí a gente, jornal, internet, enfim. O nosso filho, eu não tenho filho, mas os filhos de vocês que vão aí para a escola, né, estão sempre falando sobre alimentação saudável. Tem sempre essa questão de quando tem festinha, né? O professor falava de não dar refrigerante. Enfim, vamos lá. Aí é 16, né? Mas a gente quer fazer suco de frutas. As frutas estão tão caras. E além de estar caras, os mercados preferem que elas estraguem, né? Ao invés de vender mais barato. Enfim, né? Aí aqui na 16, estamos falando da tuberculose. É uma infecção progressiva crônica, frequentemente com período lento assintomático após a infecção inicial. A tuberculose afeta mais comumente os pulmões e os sintomas incluem tosse produtiva, febre, perda pendural e mal-estar. No que se refere à tuberculose, assinale a alternativa, ele quer a errada. De novo, incorreta, errada. Errada. Então, qual é a alternativa errada, né? Letra A. O tratamento da tuberculose, incluindo os medicamentos, está disponível no Sistema Único de Saúde. Sua duração é de no mínimo 6 meses e os remédios devem ser tomados todos os dias. Essa daqui está certa, então, mas não é meu gabarito da questão da prova. Então, eu elimino aqui. Ela não está errada, ela está certa. B. Os casos diagnosticados de tuberculose devem ser notificados ao Sistema de Informação de Agravo de Notificação, SINAM. Sim, tá certo. Lembrando lá que ele quer errado. C. A comprovação de bacteriologia dos casos de tuberculose é fundamental tanto para o diagnóstico quanto para o controle da doença. Os principais exames de diagnóstico para tuberculose pulmonar são hemograma, PCR-RT e enteroscopia. Tá faltando mais exames aqui, né? Escarro, enfim. Esse daqui parece que é a nossa errada aqui, né? Vou botar aqui. Vamos ver as outras.
A tuberculose é a infecção causada por uma bactéria. Gente, tem tudo aqui na guia do agente comunitário, tá? Vai lá e dê uma conferida. A transmissão ocorre de pessoa a pessoa por meio de bacilos expelidos por tosse, espirro ou fala de uma pessoa com tuberculose pulmonar ou naringe. Tem outro exame também que eu esqueci o nome. PCR, não, esqueci. Mas é a letra C, o gabarito, tá? Eu esqueci aqui do exame. Que também tem. Tá aqui, é o gabarito. Tá bom? Essa tá errada e essa é certa pro gabarito, para você acertar na prova. Tá? Tem gente que faz assim, eu fiz a prova, eu marquei, não marquei o gabarito porque a questão estava errada, mas gente, eles querem a questão errada. Vai entender, né? Mas é pessoas que fazem a prova, tá se habituando ao mundo do concurso. Questão 17. Os compartimentos alimentares saudáveis e as práticas adequadas de higiene bucal dentro da família exercem influência significativa no comportamento das crianças. Por essa razão, é fundamental que o agente comunitário de saúde oriente as famílias sobre os cuidados essenciais na manutenção da higiene bucal. No que diz respeito à higiene bucal, aí botar verde para verdadeira e F para falso, né? Então vamos lá, 17. A higienização da cavidade bucal, da cavidade bucal, vou repetir aqui, né? Deve ser iniciada antes mesmo da erupção dos dentinhos? Sim, né? Verdadeiro. O uso do fio dental é tão importante quanto... Lembrando que a primeira eu marquei verdadeira, então já posso eliminar aqui se tiver alguma falsa. Ó, eu já elimino aqui e aqui. Ó, então a escova de dente e o fio dental, a escovação são importantes, pois assegura a remoção dos resíduos de alimentos da placa bacteriana dos dentes, sim, que tá lá embaixo, verdade. Então, ó, se tiver falso aqui eu tiro. Beleza? E a última, a escovação desempenha um papel fundamental na remoção da placa bacteriana, resíduos alimentares e prevenção de problemas dentários. Os dentes devem ser escovados no máximo uma vez ao dia. Não. Então, aqui é falso. Então, você analisou aí e você viu que o gabarito é a letra D de Daniele. Vamos aqui. Gente, quero mandar um beijo para Osmar. Osmar, um beijo para você. Osmar acompanha todos os vídeos. Não sei se você está assistindo até agora. Se você estiver assistindo, comente. Fala, Dani, eu assisti e recebi seu beijo. Um beijo para você e um abraço aí. 18. Vamos lá. Dentre as opções citadas abaixo, assinale a alternativa que corresponde ao exame obrigatório oferecida de forma gratuita pela rede pública de saúde, realizado a partir da coleta de sangue do calcanhar. Gente, aonde fica o calcanhar, né? Do recém-nascido, com a finalidade de identificar doenças graves e precocemente. Onde fica o calcanhar? Fica no pezinho, né? Então, aqui tá muito óbvio. Poxa, tem nem o que pensar. Calcanhar, teste do pezinho, né? Mas tem gente que não tem contato com criança, tem gente que não tem criança, realmente pode não saber. Mas ali já colocou a palavra-chave, calcanhar. Se não tivesse essa palavra, realmente, poxa, onde deve ser? Eu também já vi fazendo exame no olho, não sei o quê, entendeu? Mas ele botou ali, ficou fácil. Vamos para 19. Dentre as opções citadas abaixo, assinale a alternativa que corresponde a um dos princípios do Sistema Único de Saúde, o SUS, que orienta a organização do SUS, representa a articulação entre gestores estaduais e municipais na implementação de políticas, ações e serviços de saúde qualificados e descentralizados, tá? Garantindo as ações, integralidade e resolutividade na atenção à saúde da população. E aí, a 19, qual é o gabarito, né? E aqui nós estamos falando da regionalização, beleza? Falando ali de municípios, políticas e assim vai. Também ficou fácil. Para a última agora, e é o seguinte, a hipertensão arterial, a HAS, é uma condição clínica multifatorial. Representa fator de risco, independentemente, linear e contínuo de mortalidade cardiovascular
para doença arterial coroniana, insuficiência cardíaca, insuficiência renal crônica e no que se refere à hipertensão arterial sistêmica, vai voltar verdadeiro para verdadeiro e F para falso, né? V para verdadeiro e F para falso. É caracterizada pela elevação sustentada dos níveis, né? Ali vai verificar a pressão 19 por 140 por 90 ou 19 por 14 por 9, né? Que às vezes falam assim. Verdade. E aqui... Opa, botar aqui. A hipertensão, né, é frequentemente associada ao distúrbio metabólico, alterações funcionais e outras estruturas de órgãos-alvo. Sim, verdade. O tratamento da hipertensão implica a utilização de medicamentos, de medidas não medicamentosas e medicamentosas, a fim de reduzir a pressão arterial, proteger os órgãos-alvos e prevenir desfecho de doenças cardiovasculares e renais. Tá? Então, aqui, verdadeiro, nosso gabarito é a letra E. V. Gente, um grande beijo para vocês, tá? Essa foi a nossa resolução de questão, né, de prova, tá? E tem aqui a playlist do Agente Comunitário de Saúde, estude. O canal tem bastante assunto que vai fazer a diferença aí na sua aprovação, tá? Um grande beijo e até o próximo vídeo.